boa noite, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Cleide, psicanalista clínica, e hoje, assim como essas 4 semanas seguintes, toda quarta-feira eu estarei aqui com vocês. E hoje vamos falar sobre feridas emocionais, sobre vários assuntos excelentes, de como descobrir essas feridas emocionais, por que dessas feridas emocionais. Nós vamos trabalhar tudo de maneira bem leve. Eu espero contar com o apoio de vocês, que vocês possam perguntar, que vocês possam interagir, que vocês possam estar aqui comigo, dando força e aprendendo juntos, beleza? Então, só mais um minutinho que tá chegando mais gente. Enquanto isso, vamos dando boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite, Winnie. Boa noite às demais que foi subindo aqui. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, que tem meninos também. Pessoal, enquanto vão chegando mais pessoas, eu vou fazendo a introdução para vocês aqui um pouquinho, tá bom? Eu não sei se vocês sabem o que é ferida, né? Acredito eu que todos. Boa noite, Winnie. Todos nós, na vida, tivemos ou temos uma ferida. O que é ferida? Ferida... o link do grupo não funcionou? Ai, que bom que você tá aqui então, minha filha. Será possível que os que eu mandei também não tá funcionando? Ô, gente, então vamos fazer o seguinte. Antes de começar aqui, me faça um grande favor. Todos nós temos amigos, familiares, pessoas que precisam assistir essa live. Então encaminha cada um de vocês para 10 amigos. Para que nós possamos terminar a noite com bastante pessoas aprendendo e edificando, ressignificando. Combinado? Pode ser? Conta aí com vocês enviando para seus amigos, tá? Já que o link que eu mandei não funcionou, faz parte. Gente, vamos lá. Então, o que são feridas? Antes de começar a falar sobre feridas emocionais, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é feridas, tá? Gente, eu vou desligar aqui os comentários, desativar, porque se eu fico olhando para os comentários, eu perco o raciocínio. Porque, gente... A titia aqui tem TDAH, então eu vou ficar focado no que vocês estão escrevendo, vou querer responder vocês, vou perder o raciocínio, não vai funcionar. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar aqui sobre as feridas emocionais, tudo aquilo que a gente precisa falar, e faltando uns 15 minutinhos, eu abro e vocês perguntam o que vocês tenham de dúvida, ou conte um pouco da sua história, não tem problema, pode ser sim, porque senão eu me perco. Então, vamos lá. O que são feridas? Feridas são aquelas machucado, sabe? Sabe quando você bate o dedo e machuca e sangra? Feridas são isso. É aquilo que dói, né? E o que é feridas emocionais? São traumas e ferimentos que estão dentro de nós, que quando lembrado ou algum gatilho acionado, ela machuca, ela dói dentro de nós. Então hoje... nós vamos falar sobre as feridas emocionais. Lógico que eu vou dar uma pincelada em todos, mas durante essas 4 sessões, esses 4 lives aqui terapêuticos com vocês, nós vamos estar falando minuciosamente de cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Todos nós tivemos infância, certo? E a maioria das feridas emocionais, ela é gerada, adquirida na nossa infância. Principalmente no período de 0 aos 7 anos, que é onde nós estamos começando a criar a nossa identidade. Porque todos nós nascemos em folha em branco e automaticamente tudo aquilo que foi projetado pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, pelos nossos amigos, pelo nosso entorno, enfim, por todas as pessoas que estão ao nosso redor, faz com que nós criamos a nossa identidade. E a partir dos 7 anos, nós vamos começar a moldar tudo aquilo para a fase adulta, para o resto da vida. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu só encostar um pouquinho aqui, porque tá calma. Vamos começar falando, então, como gera essas feridas emocionais. Como eu disse, todos nós nascemos de um lar. E nela tem pessoas de diferentes maneiras.
O pai e a mãe veio de um lar que foi criado de outra maneira e essa junção faz com que nós nascemos. E ao nós estarmos no mundo, nós começamos a ser gerados dentro do ventre da mãe. Tia, mas dentro do ventre da mãe já começa a ter feridas? Lógico, porque dentro do ventre da nossa mãe, nós também escutamos, nós também vivenciamos, nós também estamos ligados com a nossa mãe. Então, tudo que a mãe viveu na sua fase uterina, você relata no seu corpo. Muitas vezes você não entende, porque está no seu inconsciente. Você não viveu no seu consciente, você viveu naquela época, o seu inconsciente passou. Por quê, gente? Como funciona a nossa mente? A nossa mente é como, vamos usar uma analogia aqui, o mar e o bar. O bar é nosso inconsciente. O barco é nosso consciente. E o mar é nosso inconsciente. Ou seja, 5% da nossa mente é consciente. A gente pensa, a gente age de acordo com o que a gente está pensando. Mas o restante é no automático. É através do inconsciente. É através de tudo aquilo que foi projetado na nossa mente. Então, quando acontece algo na nossa mente, na nossa vida, por mais que nós não lembramos, o nosso cérebro registrou. E quando ele registra, automaticamente o nosso corpo responde. Responde através de quê? De sentimentos, emoções e sensações. Então, essas feridas emocionais, elas existem. E é real. Você sente a dor. Porque uma ferida, quando você está com o dedo machucado e bate em alguma coisa, dói. Assim como quando nós estamos sangrando emocionalmente, dói no nosso corpo, na nossa maneira de ser. Então, como que gerou isso então, Cleide? Vamos citar um exemplo. Nós temos 5 tipos de feridas emocionais. Que elas são, deixa eu pegar uma colinha aqui, rejeição, humilhação, injustiça, abandono e traição. Cada uma delas tem um porquê. Por que que aconteceu isso? Mas eu não vou adentrar em todas elas. Eu vou adentrar em uma por vez, tá? Mas eu vou citar um exemplo aqui das feridas. Exemplo. Uma criança que chama a mãe para fazer algo e a mãe não corresponde ela naquele momento e vai fazer uma outra coisa que a percepção da criança, aquilo ali não foi tão importante, o que que ela entende? Nossa, aquilo que minha mãe foi fazer é mais importante do que eu. E aquilo ali gera um sentimento de rejeição, de abandono. Outro exemplo, todos os pais precisam trabalhar. E muitas vezes é necessário deixar seus filhos na casa de uma avó, ou pagar uma babá, ou fazer algo do tipo, para que ele consiga trazer sustento para dentro de casa. A criança que foi deixada para ir trabalhar, para os pais ir trabalhar, ela sente que foi abandonada. Nossa, meus pais fizeram com que eu sentisse esse sentimento. Então, por que que gera esse sentimento? Porque é real para a mãe, para o pai, que ele precisa trabalhar. Ele precisa trazer sustento para dentro de casa. E é real também para o filho que ele precisa do suporte do pai, do carinho do pai, do aconchego do pai e da mãe. E para ele era mais importante. O pai precisava estar ali para cuidar do filho. Então, nas duas visões, é real. O filho sente o abandono por ter ido embora, mas o pai também precisa trazer sustento para dentro de casa. Só que o filho entende isso? Não. Mas as duas situações são reais. E por que que fica gravado no nosso inconsciente? Porque pra gente, eu fui abandonada de fato. O meu pai não me ama. Então, hoje, eu vou trazer para você um pouquinho sobre introduções, sobre o abandono, em primeiro lugar. Cleide, mas por que o abandono? Porque
Porque eu acho que quando criança é um sentimento que muitas vezes pega e cresce para a fase adulta. E muitas vezes a gente não quer levar isso para a vida e acaba fechando. Vou citar uma metáfora para vocês. Exemplo. Suponhamos que somos uma árvore, uma semente, né, que foi plantado em um solo. E nesse solo você nasce e tem várias pessoas ao seu redor, que são as árvores. Suponhamos que sejamos árvores. Estamos plantadas em uma floresta. Na floresta tem várias pessoas, várias árvores, né? Suponhamos que sejam árvores, né? Várias árvores ali. Só que o pai fala pro filho, olha, você não pode ficar no meio daquelas pessoas ali direto, porque não é uma boa companhia para você. Você tem que ficar aqui, sozinho, brincar sozinho. Você não pode se turmar com muita gente, porque aquele velho ditado, uma banana podre coloca todos a perder. E aí a criança entende o quê? Ah, tá bom, eu vou ficar aqui. Só que, então, pai, você vai brincar comigo. Nós vamos brincar. Eu preciso de brincadeiras, afinal eu sou uma criança. Só que o pai e a mãe, ele tem tantos afazeres. Ele tem que lavar, passar, cozinhar, a mãe principalmente, né? Lavar, passar, cozinhar, trabalhar fora. Não tem tempo de brincar com o filho. E aí sempre que o filho pede, vamos brincar? A mãe fala assim, menina, não tem tempo. Você acha que minha vida é só brincar, só curtição? Não tem tempo. Brinca sozinho. O que a criança entende? Eu não posso brincar com os outros. Meu pai não pode brincar comigo. Será que eu sou tão ruim assim? Que ninguém gosta de mim? Aí quando cresce, é aquele adulto que não gosta de pedir ajuda. Ou, quando alguém oferece ajuda pra ele, ele fala, não, eu dou conta de fazer sozinho. Pode deixar. Ele não consegue liderar funções para outras pessoas, porque aquilo para ele incomoda. Por que incomoda? Ele foi criado num lar onde ele não podia brincar com seus colegas. Ele não, em casa seus pais não brincavam com ele. E quando ele pedia para fazer, mãe, me ajuda nisso aqui, menina, se vira. Então o que ele aprende? Ele aprende a fazer tudo sozinho. E aí, ele é aquela pessoa que ele sobrecarrega. Porque ele acha que ele tem que dar conta de tudo. E que tudo que acontece de ruim, muitas vezes, ao redor dele, é culpa dele. Só aconteceu isso porque eu não fiz isso. Se eu tivesse feito, não teria acontecido. Eu poderia ter feito. Nossa, por que eu não fiz isso aqui? Então é aquela criança que se sente sobrecarregada, ou melhor, aquele adulto que se sente sobrecarregada sempre. Por quê? Porque na infância, seus pais, seus cuidadores, não deixou ele viver em comunhão com os outros, onde um ajudava o outro. E por que não ter deixado ele viver a infância dele, a fase de criança, com os outros? Era o correto. E aí que tá. Ele cresce e começa a namorar. E aí, ele começa a namorar, ou ela, encontra uma pessoa que dá pra ele tudo que ele não teve. Carinho, amor, cuidado, atenção. O que acontece com ele? Ele se torna um dependente emocional. Porque ele acha que ele não dá conta de viver mais sem aquilo. Então, ele fica sempre buscando no outro aprovação,
ele sempre busca no outro aquele sentimento de eu sou uma pessoa boa, eu sou merecedora, eu quero ser amada, eu quero ser cuidada. E aí, quem que ele chama para perto dele? Os narcisistas. Aqueles que dão tudo para você, depois tomam. E aí, mais uma vez, ele sofre. Por quê? Porque ele acha que a culpa é dele, que ele que não presta, que o problema tá com ele. Tá vendo? Eu sempre faço as coisas erradas. E aí cria uma insegurança tamanha que nada para essa pessoa está bom. Faz uma faculdade? Não, eu ainda não estou preparada. Não. Não vou seguir. Vou fazer uma especialização. Aí faz uma especialização. Não, ainda não tá bom. Eu vou estudar mais. Está sempre buscando. E nunca se acha bom o suficiente. Porque foi tirado dele lá da infância. De conviver com o outro. De ter o zelo com o outro. De ter o cuidado com o outro. Porque o que nutre a raiz de uma planta é a água. E quem é a água? O convívio dos outros. A raiz da planta é aquela convivência com o próximo. É aquele aconchego, é aquela socialização, é aquele... Você pode ajudar o outro. Você pode fazer as coisas com o outro. E uma das coisas que eu anotei aqui para eu não esquecer, deixa eu procurar, que mais acontece com o abandono é porque ele está sempre buscando a culpa. A culpa é minha. É porque eu não fiz isso. É porque eu não fiz aquilo outro. E contrapartida, ele tem algo que incomoda nele. Por quê? A maioria das pessoas que sofreram abandono... antes de falar sobre o outro, deixa eu explicar uma coisa aqui. As feridas emocionais nem sempre são reais. Como assim? Você acabou de falar que é. Não, gente. Ela é real, ela existe. Mas é uma percepção distorcida da realidade. Porque o pai não abandona o filho. O pai só sai para trabalhar. Mas ele sente que foi abandonado. Quando a mãe fala, menino, brinca sozinha, se vira, não é porque ela não a ama, não o ama. É porque ela tem tantos afazeres para fazer que ela tem que dar prioridade. E se ela der prioridade em brincadeiras, em estar só com a criança, quem vai cuidar das outras coisas? Quem vai estar com os afazeres da casa, no trabalho dela? Então não é porque ela abandonou alguém. É porque naquele momento era o que ela precisava fazer. Só que a mãe tá certa. Precisa fazer isso. Mas a criança também. Então, Cleide, se eu sofri o abandono psicologicamente, como é que eu faço para resgatar isso? É você começar a olhar para dentro de você, interiormente. O que eu faço para validar o que eu sou, para validar que eu sinto, porque é real, e curar isso. Se o nome já é feridas emocionais, como a gente trata uma ferida? Limpando, tirando aquela capa que finge proteger e limpar as feridas internas. Como a gente faz? Na terapia, a gente ressignifica. Como? Voltando naquele lugar, olhando para aquilo ali, aceitando que você viveu aquilo ali
Mas hoje, com o olhar de adulto, você vai entender que a atitude dos seus pais não foi por maldade. E que a atitude que você teve também não. Então, você aceita que você sofreu, você viveu. Mas hoje, como adulta, você acolhe aquela criança que precisava ser acolhida e vive o que um adulto tem que viver. Cleide, mas está doendo. Eu sei. É por isso que você precisa entender de onde vem essa raiz do seu sentimento, do que está doendo. E você vai olhar hoje, com um olhar de adulta, visitando esse passado naquela época, analisando o que está doendo, quais são as feridas que você precisa ressignificar, explicar para aquela criança como, Cleide? Entrar dentro de você. Como? Ô, gente, por incrível que pareça, a psicanálise explica algo que é fantástico. A nossa vida é muito mais irracional do que racional. É muito mais pensamento do que realidade. Se eu disser para você, não pense em uma abóbora, o que você pensa? Numa abóbora. Então, se você quer ressignificar o seu passado, você tem que voltar no seu passado. Cleide, mas passado não existe. Não existe, porque se você pensa nele, ele torna presente. Se hoje eu estou aqui e eu penso em algo que me aconteceu do passado, eu não estou no passado. Eu estou no presente, lembrando de um fato. E o fato torna presente, porque o meu corpo sente. Os sentimentos, as reações, as emoções que eu vivi naquele dia e naquela hora. Então, se eu estou sentindo hoje as emoções que eu vivi e senti naquele momento, eu não estou vivendo aquele dia, eu estou vivendo hoje. Então, você volta no passado, em pensamento, mas ressignifica o presente. Então, você volta lá, acolhe sua criança, e hoje, como adulta, você começa a olhar e colocar para o seu cérebro qual é a real situação. Naquela época, você não tinha consciência do que era que estava acontecendo. Mas hoje você tem. Se você voltar lá e ressignificar, você vai saber explicar para sua criança interior o que aconteceu naquela época. Por que sua mãe agiu daquela maneira? Por que você age dessa maneira? Cleide, mas se eu não conseguir? É por isso que tem profissionais para ajudar. A você voltar, olhar, ressignificar, entender por que você age de determinada situação. Sim. Então, Cleide, vamos lá. Se você sofreu um abandono, foi real. Você sentiu. Mas por que você sente hoje, até hoje? Porque como eu disse para vocês, a nossa mente é como o barco e o mar. Quem é mais poderoso? O mar ou o barco? O mar. Olha o tamanho da imensidão que é o mar. Olha o tamanho que é um barco. Quem domina a sua mente? O que você pensa ou você? Deveria ser você, porque o pensamento é seu. Só que os sentimentos que está dentro de você, se não for pensado, projetado por você, é como um barco que está furado. O mar vai começar a tomar conta. Daqui a pouco, o que vai acontecer com você? Vai afundar. Então, às vezes, acontece o seguinte, os nossos pensamentos estão tão aflorados, estão tão sofrendo, que você fala, eu não vou pensar mais nisso. 5 minutos depois, o que você está pensando?
no que você falou que não ia pensar. Cleide, eu não vou mais sofrer sobre isso. Dói, eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo ser amada, eu sinto independência e quando eu tô namorando parece que eu tenho uma insegurança que ele vai me abandonar de novo e que eu não consigo ficar sem cutucar o celular dele. Eu pego o celular dele o tempo todo pra olhar quem tá falando, com quem tá falando, por que tá falando. Eu quero controlar a outra pessoa. Mas por que você quer controlar a outra pessoa? Lembra do abandono? Seu pai falou que você não podia estar com os outros. Mas também não podia estar com você. E se essa pessoa for embora, você ficar sozinho de novo? Você vai sentir o mesmo sentimento? As mesmas coisas ruins? Aquela mesma palpitação? Eu vou ficar sozinho de novo? Você quer controlar tudo ao seu redor. E aí você não vive. Mas sabe por quê? Na constelação familiar, fala muito sobre os 3 círculos do amor. Um deles é aquilo que nossos pais nos dão, que é o primeiro ciclo do amor. É onde os nossos pais depositam em nós tudo aquilo que a gente precisa para ter uma boa convivência, um bom relacionamento, uma boa vida. Fase adulta. O que aconteceu nessa época? Você fez o ciclo do amor corretamente? Não. Por que não foi feito? Porque o papai e a mamãe falou pra você que não era pra você andar com outras pessoas. Só que você vive sozinho no mundo? Não. Então você torna dependente emocional porque você busca na fase adulta aquilo que te faltou na infância. Aquilo que foi uma falta periodicamente para você, você vai buscar no outro o que te falta. Só que o que eu faço com o outro? Eu sobrecarrego. Eu sufoco. E na fase adulta, nós temos relacionamentos. E os relacionamentos, ele é considerado, costumo usar essa metáfora, como um pássaro que está pousado em uma árvore. Ele está livre. A hora que ele quiser alçar voo, ele vai voar. Afinal, ele está livre. Mas se você fica prendendo, tentando monitorar, tentando sofrer, prender aquela pessoa ali, quanto mais eu prendo, mais a pessoa vai embora. Mas por que eu prendo? Porque eu não quero ser abandonada de novo. Eu não quero sofrer esse sentimento de abandono. E então, eu não quero mais sofrer. E como nós podemos fazer essa cura dessa ferida interior? É redescobrir a capacidade de conectar com outras pessoas. Conectar com outros seres vivos. E tudo aquilo que eu não vivi, eu passar a viver. Só que eu não tenho que fazer isso com meu marido, com meu namorado. Eu tenho que fazer isso comigo. Eu, Cleide, tenho que ter segurança para poder conversar com o outro, poder criar um diálogo com o outro de maneira saudável, sem se sentir culpada. Porque a maioria das pessoas que sofreu de abandono, ele acha que o problema do mundo é culpa dele. Ai, meu Deus do céu, tá acontecendo uma catástrofe lá não sei onde. Será que foi minha culpa? O que eu poderia ter feito e eu não fiz? Não. Outra coisa é querer fazer sempre tudo bem perfeito. Eu preciso dar tudo pro meu pai e pra minha mãe não me abandonar. Eu preciso dar minha vida pela minha mãe. Só que isso é impossível. Por quê? Na lei da vida, nós temos ordens. Os nossos pais chegaram muito antes que nós. Então, ele tem uma bagagem gigantesca. E mais, o que ele nos deu, você nunca pode pagar, que é a vida. Independente
se seu pai te teve e te deu para adoção, você nunca vai poder pagar seu pai e sua mãe. Você tá vivo. Se você for dar 10 milhões de reais, sua vida só vale 10 milhões de reais? Então você nunca vai poder pagar nem retribuir o que seu pai fez com você, que foi te dar a vida. O máximo que você pode fazer é contribuir. Como? Dando carinho, atenção, pode ser financeiramente, pode ser qualquer coisa. Mas você nunca vai estar equiparado com ele, lado a lado. O que você pode é estar equiparado com o seu relacionamento, com o seu marido ou sua esposa. Por quê? Porque vocês dois chegaram com as mesmas bagagens. Você pode até ter vivido em famílias diferentes, mas você teve o amor do seu pai e de sua mãe, você precisou do seu pai e de sua mãe para você nascer, assim como o seu marido ou sua esposa. Então vocês estão no mesmo patamar de vida. Você precisou seguir o segundo ciclo do amor, que é olhar para sua infância, que é o que nós estamos fazendo hoje, olhar para sua infância e entender que algo de ruim aconteceu, e nem sempre foi culpa dos pais. Os pais te deram o que ele podia te dar naquela época, da maneira que eles receberam, ou até mais, com certeza bem mais do que eles receberam. Então não tem como eu culpar os meus pais pelo que ele fez. Quando ele fala para não brincar com o outro, eles querem te proteger. E nem sempre a proteção é o que nós entendemos. Então, o que nós podemos fazer? Voltar para nossa infância, ressignificar isso com um olhar de adulto, assumir que tem algo que você precisa mudar e precisa acolher sua infância, sua criança, no colo, pegar mesmo no colo, acolher sua infância, sua criança interior, para que você possa subir de nível. Porque nós temos fases. Por que muitas pessoas têm 60, 70 anos, mas volta às fases? Porque naquela fase, algo faltou para ele. E ele busca isso externo. Quando a resposta está internamente. Tá bom? Então, eu ia passar para outro, que seria mais esses outros 4. Mas hoje eu vou abrir aqui, desativar os comentários, e vocês me façam alguma pergunta sobre o que vocês viveram, ou se fez sentido para vocês. E aí, conforme vai desenrolando, eu passo para outro, que é sobre a humilhação. Pode ser? Eu vou abrir aqui, vocês falam para mim se fez sentido para vocês, se de fato foi isso que aconteceu com vocês. E vocês vão me dizendo, tá bom? Fez sentido para vocês essa questão de feridas emocionais, a questão do abandono, sobre por que a gente muitas vezes age sobre isso? E logo em seguida eu vou falar aqui sobre a humilhação, que é bem semelhante, bem próximo um do outro, e que faz todo sentido a gente trabalhar os dois juntos hoje, tá? Enquanto vocês vão escrevendo, deixa eu falar com vocês aqui. O que é humilhação dentro das feridas emocionais? Vou citar um exemplo para vocês aqui. Suponhamos que você está na série estudando e a professora pede para você ler. E você lê, mas você gagueja. Você fica nervoso e gagueja. O que leva uma pessoa a ter medo do abandono, mesmo sabendo que não está sozinha? Ô Kelly, olha que interessante. O que leva a pessoa a ter medo do abandono? A pessoa que foi abandonada está registrada na sua mente que ela vai ser de novo. Então, todas as vezes que ela vive um gatilho emocional que mexe com sua ferida, ela sente fisicamente mesmo. Tá vendo? Vai repetir o que já te aconteceu.
É como se fosse um sinal que algo de ruim vai acontecer. E aquele algo de ruim já aconteceu no passado. Que no caso é o abandono. Como eu disse, pode ser real ou não. Aí esse abandono. Real no sentido real mesmo, alguém ter te abandonado, ou ter sido uma visão contrária, uma visão distorcida da realidade. Talvez a pessoa falou assim, ai, mas eu fui abandonada pela minha mãe. Vou contar pra vocês aqui algo. Eu fui filha única até os meus 19 anos. Filha única, não. Das filhas que sobreviveram, né? Porque minha mãe teve mais 3 abortos. Então, eu sou a segunda filha viva da minha mãe. Minha mãe teve 5 filhos. E eu sou a primeira filha viva. Depois de 19 anos veio meu irmão. E tem mais 3 abortos da minha mãe. Na vida contam 5. Ela teve 5 gestações, né? Realmente, porque a pessoa se sente mal por não ter feito melhor do que ela consegue, por nós sabermos que foi o nosso melhor mesmo, do jeito que você sabe, que não quer decepcionar ninguém. Olha, a Vi tá perguntando aqui. Por que as pessoas se sentem mal por ter feito algo, mesmo sabendo que ela fez o melhor que ela pôde? Porque ela não queria decepcionar ninguém. Olha, Vi, isso aí já entra em outra ferida. Mas ela se sente mal porque ela não quer decepcionar o outro, por medo de ser rejeitada. Então já entra na questão de rejeição, que faz meio que parte de rejeitada, abandono, humilhação. São bem semelhantes as 3. E às vezes a gente não quer decepcionar o outro por medo de não ser amado. Se eu decepcionar Cleidinha, por exemplo, será que ela não vai me amar mais? Então, você quer sempre fazer algo por medo de ser rejeitado. Por medo de ser abandonado. E no seu caso, especificamente, você tem esse medo, que foi gerado esse medo de rejeição dentro do ventre da sua mãe. Cleide, como é que você sabe isso? É porque ele é meu irmão, gente. Só por isso. Por quê? Olha, eu ia falar do meu, mas deixa eu contar o caso de Vinícius. Vinícius, que tá aí, Vinícius Cardoso, é meu irmão. Eu fui filha única, minha mãe teve 3 abortos. 1 antes de mim e 2 depois. E o médico disse pra minha mãe que se ela engravidasse de novo, morreria ela, ou a criança, ou os 2. O que o médico trabalhou na mente da minha mãe, que minha mãe tinha 39 anos na época, que ela engravidou? Ô Cleide, começa a tratar o seu irmão como filho, porque corre risco da sua mãe morrer. E o meu irmão, que estava dentro do ventre da minha mãe, ouvia essas conversas. E o que ele fez? Eu preciso estar aqui perfeitinho, bonitinho, cuidadinho aqui dentro, porque eu posso morrer. Eu posso ir embora. Eu posso ser jogado para fora. Eu posso ser expulso, abandonado. Então, para eu não ser abandonado, eu preciso estar aqui dentro do útero da minha mãe, bem quietinho, bonitinho. E o que aconteceu com minha mãe? Ela teve 3 inícios de aborto com Vinícius. E o que o médico falou para ela? Edileuza, você precisa ficar de repouso absoluto, porque senão você perde a criança. Então, na mente dele, da criança que está dentro do ventre, foi gerado que você precisa estar aqui quietinho, você nunca pode decepcionar ninguém, porque se você decepcionar alguém, você pode ser despejado, ser expulso, ficar sozinho. Então, olha o que a mente gera. Gerou medo de ser expulso, medo de morrer,
E ele nasceu com isso. Ele nasceu com crise de ansiedade. Ele nasceu com crise de ansiedade. De que maneira? Todas as vezes que a minha mãe saía de perto dele, ele adoecia. Dava febre, falta de ar, quebrando balão de oxigênio. Então começou a juntar uma coisa na outra. A minha mãe tinha medo dele morrer. Porque como ele nasceu com um problema asmático, você pode morrer a qualquer momento. Então sempre que ele passava mal, minha mãe tinha medo da morte. E ele mais ainda. Então foi criando vários traumas dentro dele e dentro dela, que até hoje a gente trata isso. Por quê? Foram palavras faladas, que foram filtradas, colocadas mesmo dentro da nossa mente, ficou registrado aquilo ali, e que carregamos por um bom tempo. Então carregávamos o medo da minha mãe morrer, que graças a Deus está viva. Carregávamos o medo de minha mãe abortar ele. E depois que ele morreu, sangue de Jesus. Depois que ele nasceu, carregava o medo dele morrer sempre que ele tinha crise. Então, por que que você tem tanto medo e se sente mal por pensar em decepcionar alguém? Porque você não quer ser excluído. Você quer se sentir amado. Então, para eu amar, eu tenho que ficar bem bonzinho. E muitas vezes, decepcionar o outro é falar uma mentira. Decepcionar o outro é fazer algo que a gente não gosta. Só que talvez, se eu fizer algo que é para agradar ela, mesmo não sendo legal, talvez ela vai me ver com os bons olhos. Ela vai me amar. Então, o sentimento de querer, precisar da aprovação do outro, do carinho do outro, do amor do outro, gera um abandono. Dentro dele ali tem aquele sentimento de abandono, aquela ferida de abandono. Só que ele foi abandonado? Não. Ele foi abortado? Não. Minha mãe morreu? Não. Mas algo aconteceu. Quando ele nasceu, 1 ano depois eu casei e vim embora. Então essa distância dele é um abandono. Cleidinha foi embora e me abandonou. E como ele me chamava? De mãe. Então, é real o abandono? Não. Mas eu senti como se eu tivesse abandonado um filho e ele sentiu como se a mãe tivesse abandonado. Então, são reais as situações? Não, é distorcida da realidade. Porque eu não o abandonei, eu amo demais, ele mora numa cidade, eu moro em outra. E mais, ele não é meu filho, ele é meu irmão. Minha mãe está viva, saudável. O que o médico falou fazia sentido ou não, quem sabe é só Deus. Mas os sentimentos foram colocados dentro de nós. Então, por que que a nossa mente grava tanta coisa? Porque são aquilo que foi gravado desde a nossa infância, que pra gente era real. Porque foi forte, foi marcante. É como quando você passa por um susto. Exemplo, você está num ponto de ônibus. E aí você é assaltado ou assaltada. Toda vez que você passar próximo de um ponto de ônibus, você vai sentir o sentimento. Ai, meu Deus, será que não tem ninguém para me assaltar aqui hoje? Por quê? Porque aquilo ali foi tão forte para você que ficou gravado. E sempre que você passa próximo, liga um gatilho. Cuidado, foi aqui que você foi assaltado. E a gente precisa ressignificar pra gente não viver esse mesmo sofrimento. Tá bom? Mais alguma dúvida? Alguém tem algo para perguntar, para falar antes da gente entrar aqui? Em outra situação? Gente, olha que interessante isso aqui.
Humilhação. Tava contando pra vocês uma história e aí acabou que o Vinícius perguntou e eu mudei de rumo. O que é humilhação? Humilhação é aquele sentimento de passar vergonha, sabe? A pessoa chega, fala algo pra você que machuca, que dói, e que aquilo ali você carrega pro resto da vida. Eu atendi um paciente que ele falou assim pra mim, Cleide, ele tinha 56 anos, mais ou menos. Cleide, eu quero me conhecer, entender por que eu quero as coisas tão perfeitas. E por que quando alguém me elogia, eu não aceito o elogio? E por que alguém fala alguma coisa comigo, eu sofro, mas eu não consigo falar? E aí fomos estudar. E o que ele me relatou, eu perguntei pra ele assim, você lembra de alguma humilhação que você já passou na sua infância e tal? Ele falou, lembro. Eu no quinta série, naquela época não era ano, era série. Na quinta série, a professora pediu que eu lesse um texto, ou fosse receber uma premiação, algo do tipo. E aí eu acho que eu gaguejei, alguma coisa do tipo, e todos os meus colegas zombaram de mim. Riram da minha cara. Dali por diante, eu tornei mudo. Eu não conseguia falar o que eu sentia, porque eu tinha medo das vaias. Eu tinha medo do que as pessoas iriam apontar o dedo para mim e falar. Então, às vezes a professora até perguntava assim, sobre determinado assunto, alguém sabe falar o que é? Eu sabia, mas eu não tinha coragem de levantar o dedo. Por quê? Porque eu tinha medo deles rirem da minha cara, de eu falar algo errado e eles ficarem zombando de mim. E aí eu voltar a sentir aquele mesmo sentimento que eu sentia antes. Eu falei pra ele assim, o que você mais gosta de fazer? Ele falou, olha, eu gosto muito de fazer coisas com a mão. Arte, artesanato, fazer coisas. E aí fomos estudando. O que ele mais fazia? Ele falou, Cleide, eu sou tão empático que eu olho, penso em todo mundo. Às vezes a pessoa até fala algo comigo que dói, mas eu não tenho coragem de falar pra pessoa assim, isso que você falou me machucou, porque eu tenho medo de machucar o outro. E aí fomos aprofundando mais. Perguntei pra ele assim, você cuida de você? Moça, eu preocupo tanto em cuidar do outro, em ajudar o outro, que muitas vezes eu esqueço de mim. Então, olha quantas coisas a humilhação nos leva a fazer. As pessoas humilhadas normalmente amam fazer artesanato porque é algo concreto, palpável. E aí, elas fazem o artesanato, coisas concretas, para que o outro possa elogiar. Para que o outro possa olhar para ela e falar assim, nossa, que lindo. Então, as pessoas que amam fazer coisas concretas, palpáveis, elas foram humilhadas na infância. Foram feitas chacota delas na infância. Ou na fase de adolescência, pode ser também. E aí, elas se preocupam tanto em cuidar do outro, ajudar o outro, que muitas vezes elas esquecem de si mesmas. E elas não têm coragem de falar aquilo que dói nelas, porque elas pensam tanto no outro, que elas não querem que o outro viva o que elas viveram. Elas não querem se sentir machucadas. Ou melhor, elas preferem se sentir machucadas do que machucar o outro. Ela fala, se eu fizer isso e o outro for machucado por minha culpa, então é melhor que eu fique calada, que eu não falo nada. Só que aí tá o pior problema, porque ela não fala pro outro, mas aí ela fica assim, sua burra, oh meu Deus do céu, por que você não falou aquilo com fulano? Exemplo, a pessoa tá dirigindo e uma pessoa chega e corta ela, ou dá aquela fechada no trânsito e tudo mais.
Vem aquele vontade de soltar. Ei, você não tá me vendo aqui não. A pessoa respira. Olha, ela viu que foi ruim pra ela, viu que machucou, mas ela não tem coragem de falar. Só que aí ela vai no caminho até a casa dela e fica remoendo isso por anos. Por que eu não falei pra ela? Eu deveria ter falado. Eu não acredito que aquela fulana falou daquele jeito comigo. Eu fiquei igual uma besta, eu não falei nada. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu fiz um trem desse. Meu Jesus amado, pelo amor de Deus. Eu vou ser burra desse jeito até quando? Só que aí é que tá. Por que eu não gosto que o outro passe pelo que eu passei? Que o outro humilhe ou seja humilhada, mas faz tanto com você? Olha o que Vinícius colocou aqui. É como uma pessoa escrever o que está sentindo com medo de falar com sua própria boca e se sentir mal, por não poder apagar a sua própria palavra. Mas, se a pessoa escreve, ela sabe que pode apagar. Só que aqui tá, Vi. Quando você escreve algo, você pode apagar do papel. Mas se o outro leu, ficou na memória. Não tem como apagar da memória da pessoa. A pessoa leu. Pode até ter apagado da vida, do papel ali presente. Mas a pessoa leu. E as palavras não voltam, você acabou de falar. Mas falar pra você também vai machucar do mesmo jeito. Também sabe que não foi o que a outra pessoa quisesse ouvir. Poderia apagar e fingir que nada aconteceu. É o que eu tô acabando de falar. Não tem como você fingir que nada aconteceu. Uma vez você fez alguma atitude, ela está registrada em qualquer lugar do mundo. Ou na mente de uma pessoa que viu, que leu, ou na sua. Você pode apagar do papel, mas não pode apagar da sua mente. E a cura estaria guardada na memória. A cura não apaga as dores, os sofrimentos. Ela faz com que você volta no sofrimento, volta no momento presente e tenha cicatriz. Você lembra, mas não dói. E na terapia, eu sempre falo para os meus pacientes, dói muito para não doer nunca mais. Então é cirúrgico. Para você fazer uma cirurgia, dói. Dói. É verdade. Em uma cirurgia, dói, mas você tira. E nunca mais vai doer. Então, assim é a vida. Às vezes, você precisa fazer algo que vai doer. Antigamente, hoje não tanto, mas antigamente existia um metiolate que doía muito, mas curava muito rápido. Então, passar um metiolate na ferida era como limpar aquela ferida, aquele lugar. Na terapia, isso é mentalmente. Você limpa através da fala, através de visualizações, através de ressignificações, através de acolhimento. É como você está tratando uma ferida. Você vai tratar. E você trata de maneira leve. Não precisa você ser bruscamente. Vai doer no primeiro momento, mas vai passar. Eu atendi 2 pacientes, gente, que eu morri de rir. Não tem como não rir delas. Elas falaram assim pra mim, Cleide, eu não aguento isso não. É cada chicote que você me dá. Eu falei, eu não te dei chicote nenhum. Ela falou, Cleide, é porque às vezes que você fala, Cleide, dói na alma. Eu falei, minha filha, a terapia dói muito pra não doer nunca mais. Ela falou, mas tem momentos que eu prefiro fugir. Só que é que tá. Se você foge de fazer ai, gente, fugiu a palavra. Um curativo. A ferida vai sarar? Não. A ferida vai permanecer ali. Intacta. Ou cada vez pior. Mas se você
Mesmo doendo, você limpa aquela ferida, automaticamente, cada vez que você vai limpando, ela vai diminuindo, ela vai cicatrizando. E é assim na terapia. Semana que vem eu vou trazer uma experiência para vocês verem como a gente ressignifica essas feridas emocionais de maneira leve, sem tanto sofrimento. Tem um ditado que eu aprendi: o passado passa e fica lá atrás, mas isso não quer dizer que você não pode aprender com ele, por mais que ele te machuque, mas isso é para não machucar outra vez. Filósofo, hein, Vinícius? Né? De tanto ouvir, né, mamãe? As coisas acontecem. É assim. Dói uma vez pra não doer nunca mais. Gente, eu acredito que as pessoas que assistiram até agora fizeram sentido pra alguma de vocês. E pra eu saber se fez sentido ou não o que eu falei aqui pra vocês, manda pelo menos um coraçãozinho aí, gente. Eu preciso saber, vocês não me falaram nada. Manda pelo menos um coraçãozinho. Não, Cleide, fez sentido. Manda um coraçãozinho que eu vou saber. Olha, fez sentido. Então enche de coraçãozinhos aí, que eu vou falar: olha, Deus, fez sentido. Eu ajudei uma pessoa. Tá bom? Gente, as pessoas que estão aqui e não estão no grupo do WhatsApp, o que é o grupo do WhatsApp? O grupo do WhatsApp é um grupo fechado. Ai, meu amor. Te amo, titia. Gente, essa aí é minha titia, tia Lourenço, né? Tia Silene. Gente, olha, no grupo do WhatsApp é onde eu vou colocar PDFs explicando pra vocês um pouco sobre o que é ferida emocional. Ai, Ivone, obrigada, meu amor. Vou colocar um livro sobre... Gente, fui eu que fiz o e-book, eu não tô lembrando o nome. É alguma coisa sobre culpa, gente. Como ressignificar sua culpa. Uma coisa assim. Mas eu vou mandar, tá? E vocês vão receber PDFs, e-books, perguntas de fixação de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Só que para isso vocês precisam estar no grupo do WhatsApp. Eu mandei coloquei o link no meu Instagram, só que o Winnie falou para mim que ela não conseguiu entrar. Para não correr esse risco, na bio do meu Instagram, o que é bio? Quando você clica na minha foto, ali embaixo tem links. Tem, Ivone. Tem um link lá, tem escrito Terapia em Grupo Online, que é online e gratuita. Só vocês clicarem que cai direto no grupo. Então, entra no grupo para vocês acompanharem e vocês não perderem nada. Porque lá eu vou colocar todo esse PDF aqui, ó, de tudo que nós trabalhamos aqui, explicando, com perguntas e tudo mais. Então, tem tudo que nós falamos aqui, vai estar no grupo. Então, vocês entram no grupo, que assim que terminar aqui, mais tarde um pouquinho, ou amanhã, eu mando pra vocês. Que aí vocês vão seguindo, ressignificando, e aí as coisas vão melhorando, tá bom? Gente, aqui tá um calor. Não sei pra aí, mas aqui tá. Então, eu vou ficando por aqui. Semana que vem, quarta-feira que vem, eu tenho uma tarefa pra vocês. Semana que vem, eu quero aqui cheio de coraçãozinho, pra eu entender que fez sentido pra vocês, que eu tô trabalhando aqui. E vocês convidem, cada um de vocês, mais umas 10 pessoas do seu convívio que precisa edificar a vida dela, ressignificar, conhecer, para vocês poderem enviar. Então, eu entrei aqui 7 horas, às 19 horas. Eu entrei, vocês entram aqui, enviam para mais pessoas, para que a gente possa ressignificar nossa história. Combinado? Beleza? Tia Silene, eu vou cobrar, hein? Eu tô dentro da sala de aula todo dia com você. Eu vou cobrar, puxar a sua orelha se não enviar. Vocês podem enviar. Enviam o link. Vocês podem copiar o link do grupo e envia para outras pessoas que queiram participar também. Tá bom? Gente, beijo. Até semana que vem, quarta-feira, se Deus me permitir que eu tiver com vida e saúde, nós estaremos aqui, tá bom? Obrigada, meu amor. Você merece 1000 corações. Ai, delícia. Obrigada. Beijo, gente. Fica com Deus. Gente, eu quero uma pergunta. Ou melhor, uma resposta.
Eu tô pensando não deixar gravado. O que vocês sugerem? Que eu deixe gravado ou não? Eu não ia deixar, não. Porque vocês têm um compromisso de estar aqui comigo. Se eu deixo gravado, vocês vão ficar na desculpa de todo dia deixar gravado. Aí, não vou vir aqui porque eu queria deixar gravado, né? Sei não, tia Sil. Vou fazer melhor. Eu vou deixar gravado um dia. Vocês vão enviar para as pessoas que precisam assistir. E depois de 24 horas, eu tiro. Tá bom? Então, vocês têm 24 horas para vocês assistirem de novo. Ouvirem de novo tudo que vocês precisam. Ok, mas o problema é porque se eu deixo gravado, as pessoas são daquelas preguiçosas, né? Eu não vou querer estar aqui, se vai estar gravado, eu vou assistir gravado. Por isso que eu vou deixar 24 horas. Vocês avisam para quem precisa. Entra no grupo. Vou fazer melhor. Eu vou deixar fechada. E aí eu vou deixar o link no grupo. Quem tiver no grupo, assiste. Quem não tiver, deu. Tá bom? Mas 24 horas eu vou deixar hoje. E aí a gente vai analisar. Tá bom? Beijo, gente. Com Deus. Até quarta-feira que vem.